As organizações em geral têm sido afetadas pela tendência de as pessoas evitarem vínculos institucionais. As tradições religiosas não são uma exceção. Tanto é que no Brasil, os sem religião ou desigrejados já são o terceiro maior grupo, atrás apenas de católicos e evangélicos. O levantamento intitulado Global Religion 2023, divulgado pelo Instituto Ipsos nesta semana, confirma esse cenário. Para analisar esse fenômeno, percebido especialmente entre as novas gerações, conversaremos hoje com dois especialistas no assunto: o pastor Dani Bravo, que pesquisou o tema no mestrado, e o pastor Fernando Beyer, autor do livro Decepcionados com a Igreja, lançado recentemente pela CPB. Então vamos lá, eu sou Eduardo Teixeira. E eu, o Márcio Tonetti, apresentando o episódio 54. Antes de tudo, Eduardo, cabe aqui uma definição de termos, porque ao falarmos da desinstitucionalização da fé, uma expressão até difícil de a gente pronunciar, não é? É importante entender também o contrário disso. Ou seja, quando falamos de igreja institucionalizada, o que se quer dizer? O que é, afinal, institucionalização? Bom, Tonetti, o Dicionário de Ciência da Religião, publicado pelas editoras Paulinas, Loyola e Paulus em 2022, traz a seguinte definição, abre aspas, termo que se refere ao processo de mudança em que determinada associação, organização ou grupo passa a formalizar e estabelecer um conjunto de normas e regras que possibilitem sua delimitação, legitimação e permanência na sociedade, tornando aquela associação ou organização uma instituição. Fecha aspas. Interessante, né? Como a gente percebeu aí, a ideia central da institucionalização, embora haja, é claro, outras concepções, está relacionada basicamente a uma mudança de estágio, em que se passa por um processo de ordenamento e normatização que visa, entre outras coisas, a perpetuação ao longo do tempo. Como diz essa mesma obra, pensadores como o filósofo e sociólogo alemão Arnold Gerling, que viveu no século XX, entendiam que as instituições podem ser compreendidas como estruturas do viver e do agir em comum, sendo, portanto, imprescindíveis para a vida em sociedade. Reforçando esse ponto, no Dicionário Brasileiro de Comunicação e Religiões, publicado pela Unaspress, também no ano passado, Leonildo Silveira Campos, ao escrever sobre organização religiosa, acrescenta que, abre aspas, as macro e micro-organizações estão presentes em todos os setores da sociedade e etapas da vida humana na atualidade. As pessoas nascem em organizações hospitalares, frequentam organizações educacionais desde os primeiros anos de vida, trabalham em grandes, médias ou pequenas organizações econômicas, passam os seus momentos de lazer, na maior parte das vezes, sob a proteção de organizações de entretenimento, se informam do que ocorre no mundo por meio de organizações especializadas em comunicação social, praticam sua religião de acordo com os moldes estabelecidos por igrejas e organizações para-eclesiásticas e, quando enfermas, se tratam em organizações de saúde e, mesmo na morte, os corpos são preparados, sepultados ou cremados por organizações sociais de luto. Fecha aspas. Enfim, isso demonstra, como o autor advoga, que é impossível pensar a vida humana hoje em dia sem a presença desses sistemas organizacionais que ganharam força a partir do século XIX, tornando-se cada vez maiores e complexos. Em relação às organizações religiosas especificamente, uma constatação básica defendida por pesquisadores brasileiros como o Marcelo Camurça é a de que todas as tradições religiosas possuem, implícita ou explicitamente, um sistema de crenças, um código de ética e um sistema de organização. No verbete sobre ortodoxia que Adriane Mille e Wendel Lima produziram para o Dicionário de Comunicação e Religiões, eles trocam isso em miúdos ao dizerem que, desde as religiões mais complexas, com hierarquias, liturgias e teologias mais elaboradas, até as mais simples, cujas crenças e práticas podem ser reduzidas a poucos símbolos e rituais,
toda religião implica uma forma de organização social. O que vale lembrar, Tonetti, já havia sido observado por Émile Durkheim, autor clássico nos estudos de religião. Porém, Eduardo, o que se percebe é que as organizações religiosas estão tendo cada vez mais que conviver com movimentos que têm dificuldade de se submeter às igrejas formais. Em realidade, segundo os especialistas, esse processo de desinstitucionalização da religião está em andamento já há algum tempo. Principalmente a partir da segunda metade do século XX, as igrejas tradicionais passaram a perder adeptos. Novos grupos surgiram a partir de dissidências, classificando-se como renovados. E ministérios ou organizações com forte ênfase midiática ruíram juntamente com líderes personalistas envolvidos em escândalos, só para citar alguns fatos que parecem estar atrelados ao fenômeno. Na esteira desses acontecimentos e mudanças na paisagem religiosa, a categoria dos sem religião e desigrejados cresce a cada censo. Em geral, como diversos estudos têm demonstrado, essa nova religiosidade se expressa de maneira individualizada ou, no máximo, em pequenos grupos ou comunidades virtuais influenciadas por celebridades digitais. Também não quer ficar presa ao modelo de igreja tradicional nem a um conjunto de doutrinas. Não tem endereço, templo, liturgia, hierarquia e disciplina eclesiástica. Podemos dizer que as mudanças sociais e culturais voltadas para um maior relativismo, individualismo e sentimentalismo são marcos dessa mudança de postura relativa à vivência da fé. A religiosidade, nesses termos, agora é existencialista, subjetiva, está embasada em gostos pessoais e não mais nos preceitos bíblicos. Consequentemente, há um olhar de desconfiança em torno de líderes e organizações religiosas. Dessa forma, as organizações eclesiásticas estão perdendo a capacidade de atribuir identidade e de definir caminhos considerados únicos e seguros para a conduta religiosa dos indivíduos, conforme explica o Dr. Leonildo Silveira Campos, no verbete do Dicionário de Comunicação e Religiões, publicado pela Unaspress. Ou seja, para esses grupos, a Igreja deixa de representá-los. De acordo com ele, desde as últimas décadas do século XX, as organizações religiosas têm experimentado diversas transformações. Enquanto alguns grupos não admitiram quaisquer mudanças, inclusive nas estruturas administrativas, outras especializaram-se no marketing religioso, promovendo espetáculo e entretenimento. Aliás, segundo o pesquisador, isso tem afetado a própria finalidade dessas organizações. E nesse cenário, abre aspas aqui para ele. Os livros sagrados nem sempre continuam a ser valorizados e a liturgia deixa de ter aquela distribuição tradicional para se tornar parte do espetáculo. Fecha aspas. Surgem assim tensões entre se modernizar para atrair, agradar e manter a membresia e se apegar ao formato, à estrutura e aos credos para manter a identidade. Encontrar um caminho que equilibre as coisas é, portanto, um grande desafio que se coloca diante das denominações cristãs na atualidade. Para entendermos melhor o fenômeno da desinstitucionalização da fé e a diversidade de formas pelas quais ele se manifesta em nossa sociedade, conversamos com Dani Bravo, que é mestre em Ciências das Religiões. Em sua dissertação de mestrado, defendida em 2021, na Faculdade Unida de Vitória, no Espírito Santo, ele analisou a relação entre o fenômeno sem religião e a chamada geração Z. O pastor Dani concluiu que existe sim uma ligação entre a forma de envolvimento da geração Z com a religiosidade e os valores defendidos pelos sem religião. Embora isso não deva ser entendido como uma relação de causa e efeito, o pesquisador ressalta que, abre aspas, os dois grupos, ainda que de forma independente, buscam os mesmos interesses, fecha aspas. A essa altura, Eduardo, talvez seja importante a gente abrir parênteses para explicar os termos que temos utilizado até aqui, inclusive no episódio anterior.
A gente tem se referido aos sem religião e desigrejados, mas conforme o Dani vai começar explicando aqui para a gente, na realidade se tratam dos mesmos grupos ou identificam os mesmos grupos, embora academicamente o termo mais usual aqui no Brasil tem sido sem religião. Tem alguns termos que são usados, sem religião, desigrejados, os sem igreja, aí você vai para o inglês, tem o chamado nones, unchurched, todos eles são a mesma coisa, tá? Você vai encontrar cada livro usando uma nomenclatura diferente e também existem alguns livros que querem sugerir uma diferença, na verdade, de terminologia, mas quando você vai para uma leitura mais acadêmica, assim, mais analítica, você percebe que na prática é tudo meio que a mesma coisa. No geral, sem religião costuma ser o termo mais técnico e desigrejado costuma ser o termo mais evangélico, tá? Então, para podcast, coisa assim, produto nosso, eu acho que o desigrejado vai bem, eu mesmo troco os termos como sinônimos. Mas numa leitura mais acadêmica, você só vai encontrar o sem religião, sem dúvida. Até porque o desigrejado, geralmente a maioria dos evangélicos estão preocupados com aquele cara que ele era da igreja e saiu e não está se filiando a nenhuma. Mas por isso que usa o termo desigrejado, né? Mas o termo sem religião, mais academicamente falando, até coisa de IBGE, etc., ele está pensando em todo aquele que vive a prática religiosa sem afiliação com uma igreja. E aí vai incluir até, como você falou aí, o ateu, o agnóstico. Embora o ateu não chegue a 1% do brasileiro, né? Então, realmente é uma representação bem pequena. Ele continua explicando mais detalhadamente alguns fatores que estão por trás dessa crise institucional e as principais características dos sem religião. A crise institucional, na verdade, está ligada a um processo de empoderamento do indivíduo, né? O fiel que antes se identificava como alguém que seguia, que acompanhava, né, se filiava às orientações de uma instituição, hoje ele é alçado à autoridade própria e, com isso, ele mesmo passa a ser o legislador das suas próprias normas de fé. Ele formata a sua própria crença, a sua própria religião. Claro que quando eu digo que ele foi empoderado, eu não quero dizer que as instituições intencionalmente fizeram isso, mas num processo de reações e um movimento muito sociológico também, não tanto religioso, mas que espirra, né? Ele acaba vivendo esse momento. A religião desinstitucionalizada hoje, ela por definição não é algo completamente definível, porque justamente uma das principais características do sem religião é justamente não se filiar, não se vincular, não se prender a um corpo doutrinário consistente. Senão ele já seria uma nova religião, por assim dizer, né? Então quebraria o próprio conceito. Então, o movimento sem religião, ele abrange uma pluralidade de formas. O não religioso, vamos dizer assim, aquele que está adepto à religião sem religião, ou desinstitucionalizado, ele é muito plural. E certamente, se você fizer um exercício de conversar com pessoas que se identificam dessa maneira e perguntar os pormenores da prática religiosa, você vai ver aí uma grande quantidade de versões dessa prática espiritual, justamente porque a fé desinstitucionalizada é uma fé individual, é uma fé privada. Quando eu falo individual, não quer dizer que ele necessariamente viva sozinho, mas no sentido de que ele mesmo é quem define quais são os seus padrões. Falando um pouco mais do ponto de vista acadêmico, o Camurça, Marcelo Camurça, é um dos pesquisadores brasileiros sobre o assunto, né? E ele vai colocar 4 subgrupos que caracterizam o sem religião. Então ele vai colocar, por exemplo, aqueles que creem numa força divina, creem num ser superior, mas que não se vinculam a nenhuma religião, que talvez seria o mais clássico, né? É o crente desigrejado, vamos dizer assim. Mas você tem também aqueles que são integrantes de grupos místicos e esotéricos, que não necessariamente se consideram religião. Aliás, esse é um ponto interessante. O misticismo, ele tem crescido, né? A queda ou a crise institucional não significa necessariamente um abandono da espiritualidade, mas sim um movimento de onde ela é praticada, quem está normatizando e como ela é vivida. Então há um crescimento também do interesse por questões místicas. Um outro grupo que, segundo Camurça, caracteriza o sem religião são os que estão em trânsito.
É alguém que era de uma denominação, mas como as linhas divisórias elas diminuíram muito, então o salto entre religiões ele é mais frequente. Então também há uma parte desse grupo que está em trânsito, talvez até buscando um lugar para chamar de seu, vamos dizer assim, né? E você tem também o consumidor, esse é o quarto grupo que o Camurça coloca, o consumidor de bem religioso, especialmente pós-pandemia, né? Acho que isso foi bem agravado, ou cresceu bastante, melhor dizendo. Então, são aqueles que consomem produto religioso, seja música, sejam reflexões, seja leituras, seja até práticas, até ritos, né? Mas ele consome mais com fins terapêuticos, é a expressão que a Camurça vai usar. Ou seja, ele consome mais para a busca de um bem pessoal ou de alguma outra questão. Então, todas as formas de religião desinstitucionalizadas, elas tentando achar um ponto em comum, eu diria que seria justamente a questão da individualização, tanto no empoderamento quanto na formatação dessa maneira de ser vivida. A gente não consegue linkar, não consegue vincular o rotular, porque daí estaria justamente deixando de ser sem religião e passa a ser já um novo dogma, uma nova instituição. Inclusive, um movimento que tem sido muito comum entre esses que assim se consideram é justamente a costura, a junção, né, de outras crenças, outras formas de prática religiosa. Então a gente tem cada vez mais o que a Regina Novaes, socióloga brasileira, vai chamar de colcha de retalhos, onde cada pessoa, cada indivíduo busca elementos de diferentes religiões e ele costura todos esses elementos formando a sua própria. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, talvez uma pessoa ela tenha para si o estudo e a racionalidade da busca espiritual que o adventista tem, por exemplo. Mas ele admira muito a maneira de expressão na música de alguém da Assembleia de Deus. Ele também gosta e acredita na prática de meditações que o budismo faz. Então ele pega todos esses valores e ele costura, criando a sua própria fé, que ela é exclusiva no sentido de ser única, no sentido de que ainda que ela tenha elementos em comum com outras pessoas, o combo final, a composição final, ela acaba sendo exclusiva e totalmente individual. Outra observação que precisa ser feita antes da próxima fala do nosso entrevistado é que ainda não há muitos estudos geracionais no campo das religiões. Essas classificações, geração Y ou Millennials, geração Z e por aí vai, partiram de cenários estrangeiros, especialmente o norte-americano, e foram aplicadas mais em áreas como administração, RH e marketing, com o objetivo de mostrar como o mercado de trabalho pode lidar com os conflitos geracionais e continuar atendendo às demandas. Por conta disso, a produção de literatura religiosa sobre religiosidades nas novas gerações teve um desenvolvimento bem mais tardio e ainda se concentra, em grande parte, na realidade norte-americana, onde alguns institutos têm realizado análises comparativas. Existe um instituto já conhecido, o Instituto Barna, que ele faz pesquisas de cunho estatísticos, porém de assuntos religiosos, né? Até evangélicos muitas vezes. Bom, o Instituto Barna, de novo, pesquisando o cenário norte-americano, ele faz uma descrição, uma comparação das gerações e a aproximação das principais religiões, especialmente cristãs. Então ele vai chegar à conclusão, por exemplo, que a geração Z, ela fortalece um movimento que já acontecia, como entre eles, que essa é a religião com menos incidência de católicos. Então, é a religião que continua nessa queda do catolicismo, agora eu diria até mais vertiginosa, sai até da casa dos 20% que as demais representavam, então é significativo. Agora, o dado que mais chama atenção com relação à geração Z é que essa é, com uma certa folga, a geração com maior incidência de ateísmo. Então, esse é um ponto importante. Só para você ter uma ideia, até antes da geração Z, a geração com maior incidência de ateísmo era justamente a geração anterior, chamados Millennials ou geração Y. A incidência neles era de 7%. Já na geração Z, a presença do ateísmo já sobe para 13%, quase que duplica o número percentual. Comparando então com as gerações anteriores, é mais do que o dobro. Então, esse é um dado bem significativo,
porque sugere uma geração de abandono dos valores cristãos. É por conta disso que alguns autores, como por exemplo James White, Nesse caso, não o esposo de Ellen White, evidentemente, mas um teólogo batista da atualidade. e outros dessa linha, eles vão sugerir, vão usar um termo que está bem em voga no meio cristão hoje em dia, que essa é a primeira geração verdadeiramente pós-cristã. O que é o pós-cristianismo? Vou tentar não sair muito do assunto aqui, tá? Mas o pós-cristianismo, em linhas muito simplificadas e superficiais, seria justamente a ideia de uma geração social que ela supera os valores cristãos, ou seja, é uma geração que já nasce sem as premissas cristãs que a gente tem culturalmente. Ainda que eu não seja frequentador de uma igreja, eu já nasço sendo influenciado por valores cristãos. Os feriados são cristãos, expressões como Deus te abençoe, vai com Deus, e tantas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia que a gente nem percebe às vezes o quanto que a nossa cultura é influenciada pelo cristianismo. E talvez essa geração Z, ela já é reconhecida como a primeira geração que lidará com o pós-cristianismo, ou seja, uma cultura que não parte das premissas dos valores cristãos. De novo, né? Reforçando que essa descrição ela vem do cenário norte-americano e também é uma descrição muito ocidental. Essa ênfase também precisa ser feita. Certamente no Oriente, às vezes o cenário pós-modernismo como um todo, né? A visão pode ser um pouco diferente. Agora, falando um pouco do Brasil. Talvez no Brasil, especialmente o pós-cristianismo, ele acontece de maneira adaptada, vamos dizer assim, né? A gente vê efeitos pós-cristãos, mas eles são muito mais sutis, uma vez que a cultura cristã é muito mais forte no Brasil e na América Latina como um todo, do que até mesmo no cenário norte-americano. Mas ainda assim a gente tem poucos materiais ainda estudando esse tema mais a fundo, né? Então, o que a gente percebe da busca da geração Z do ponto de vista espiritual, e agora já se aplica ao cenário brasileiro também, uma das principais características tem que ver justamente com essa individualização. Pela falta de material produzido, uma das coisas que a gente buscou fazer aqui na nossa pesquisa foi justamente a entrevista com algumas pessoas desse grupo geracional. E a gente percebe que as características religiosas da geração Z passam muito por esse individualismo, pela liberdade, ou melhor, liberdade talvez não seja a palavra, mas sim a palavra autonomia. Passa muito também pela customização, a possibilidade de eu mesmo, na minha casa, com os meus recursos tecnológicos, eu poder buscar a minha experiência religiosa feita do jeito que eu gosto. É uma coisa meio, vou dar um exemplo aqui, pífio, né? Mas é uma coisa meio Subway. Eu vou na lanchonete, mas eu não peço um sanduíche pronto. Eu mesmo monto quais elementos eu quero e quais que eu não quero. Ainda que no final das contas eles fiquem com sabor parecido, né? Mas eu tenho a sensação de poder estar formatando. E algo semelhante ao que a gente vê na geração Z, no que diz respeito à espiritualidade. Portanto, a principal conclusão que foi chegada nesse estudo é justamente que as características ou os anseios, os clamores feitos por aqueles que compõem um movimento sem religião são similares às buscas, aos anseios da geração Z como um todo. Então, a principal conclusão é justamente que a geração Z e o movimento sem religião, eles se encontram, a tal ponto que a tendência, portanto, é que nas próximas pesquisas de censo, principalmente aí do Brasil, a incidência do sem religião, ele cresça. Hoje, o movimento sem religião, ele compreende 8% dos brasileiros. E aí reforço que agora a gente está falando de Brasil, tá bom? A gente não está falando de cenário estrangeiro. 8% dos brasileiros se identificam como sem religião. E a tendência com a geração Z agora, especialmente depois da pandemia, com o agravamento de tudo isso, é que no próximo censo que a gente tiver, essa expectativa, pelo menos teórica, né, é de que esse número ele cresça significativamente. Ironicamente, hoje o Movimento Sem Religião é a terceira maior religião do Brasil, vamos dizer assim, né? Seria o terceiro maior grupo religioso do Brasil, ironicamente, né? E a tendência é que isso possa continuar crescendo, pelo menos o número percentual. Assim, essa é a principal conclusão, que a geração Z tem como características suas questões como individualismo, a autonomia, a possibilidade de customização, a relação também com o digital,
que é algo que impacta bastante na prática religiosa daquele que é sem religião. É aquilo que é chamado hoje em dia de digital, a fusão do mundo físico com o digital, contribui bastante para essa busca individualizada da prática religiosa. Isso também compreende características da geração Z, ou seja, os dois têm buscas em comum e apesar de serem grupos que aparentemente são paralelos, a principal conclusão é que eles devem se encontrar na frente como sendo a forma religiosa, a forma de expressão religiosa da geração Z, ser justamente a desinstitucionalização. Vale a pena, Eduardo, a gente fazer menção a outro estudo geracional no campo da religião que também foi realizado por um adventista. Em sua tese de doutorado pela Universidade Andrews, o pastor Jolivet Chaves, que coordena o Seminário de Teologia da Faculdade Adventista da Bahia, comparou o perfil dos sem religião e dos desigrejados no Brasil e nos Estados Unidos. Nesse estudo, o Dr. Jolivet percebeu a existência de um pluralismo religioso alimentado por um mercado da fé que oferece inúmeros produtos. Assim, cada vez mais, a experiência religiosa leva muitos a transitar por diversas denominações, desde as tradicionais até as contemporâneas. O compromisso religioso e as normas bíblicas são deixados de lado em troca de benefícios. Ou seja, há um crescimento do crer sem pertencer. Esse pluralismo, de acordo com ele, é mais forte no Brasil, onde as pessoas se mostraram mais propensas ao trânsito entre as religiões. Em outras palavras, Eduardo, trata-se de uma fé caracterizada pelo sincretismo e que pode culminar na indiferença religiosa. Por isso, de certo modo, é um público que tende a ser de transição, vamos dizer assim. Já no contexto norte-americano, a taxa de ateus e agnósticos se mostra bem maior do que aqui. Voltando à entrevista com o pastor Dani Bravo, ele acrescenta nesse próximo trecho que outro aspecto que também chama a atenção é a influência e o impacto da geração Z nas demais gerações. Dois autores chamados Kelsen e Kolopoulos, eles sugerem, por exemplo, que a geração Z ela deixa de ser apenas uma geração isolada, mas até pelo crescimento de expectativa de vida e diversos outros fatores que eles colocam, ela influencia de forma muito direta as demais gerações. E com isso, eles chegam até a sugerir de forma um pouco mais ousada, eu diria, que até o estudo geracional ele perderia a sua relevância porque as diferenças elas diminuem. De forma um pouco mais equilibrada aqui, é fato, ou parece ser fato, de que as características da geração Z, elas se estendem a boa parte dos outros grupos geracionais também, especialmente no cenário pós-pandemia. Então, a maioria dos escritos são antes da pandemia, né, essas previsões. Agora, fazendo uma percepção, ou descrevendo uma percepção pós-pandemia, a gente percebe isso de fato se agravando, porque diversas características, como a customização, a individualização e todas essas que eu já mencionei, pós-pandemia a gente percebe isso acontecendo, não apenas na nova geração, mas em todas elas. Um outro ponto também a ser considerado é a questão de que pelos dados do IBGE, o censo brasileiro, além do sem religião ser o terceiro, melhor dizendo, movimento religioso do Brasil, ele também acontece com muito maior incidência nas novas gerações. Entre os mais novos, e aí os mais novos a gente coloca pelos dados ali a partir dos 14 anos até a faixa dos 20 e poucos, né, 25, 26, 27, essa é a maior incidência do movimento sem religião, ou seja, há uma adesão maior das novas gerações a esse movimento da individualização, por isso a gente acredita, ainda que do ponto de vista teórico, um movimento de adesão, uma nova forma de experiência religiosa que vai se espalhando conforme o grupo vai crescendo e novas gerações vão chegando. Uma das questões apontadas pelo Sem Religião é a dificuldade de as igrejas estabelecidas encontrarem chaves de leitura para a realidade do nosso tempo. Como que essa fé desinstitucionalizada está desafiando as novas gerações a se reinventarem? Antes de mais nada, eu acho válido mencionar, pelo menos para mim serve de consolo, como um líder religioso, um pastor que sou, reconhecer que essa crise institucional não é apenas uma crise das igrejas, né? Não é uma crise eclesiástica. Na verdade, a crise institucional ela se aplica a tudo.
Essa crise se aplica ao governo, à instituição federal, vamos dizer assim, política. Essa crise se aplica a grandes empresas. Essa crise se aplica à seleção brasileira no futebol. Ela se aplica a tudo. Tem um pastor aqui brasileiro, de outra denominação, chamado Marcos Botelho, que ele vai dizer justamente que a tendência da nova geração é a supervalorização do micro e a desvalorização do macro. Eu torço para o meu time, ele vai dar o exemplo. Eu não torço para a seleção brasileira. Eu vou comprar na Páscoa ovos de chocolate, por exemplo, de empresas menores. Há campanhas em redes sociais para isso, em detrimento das grandes empresas. Quer dizer, favorecer o pequeno produtor, a essa tendência, esse movimento. Na política, a gente tem uma era das mais militantes, uma geração bastante militante, né? Ainda que com características diferentes. Porém, o movimento político como um todo ele é descredibilizado, as instituições são descredibilizadas. Então, essa crise ela não se aplica apenas à igreja, não é necessariamente algo que a igreja está fazendo errado, necessariamente, né? Mas ela é um movimento como um todo, é uma crise de como a sociedade vê as grandes instituições. Agora, isso não quer dizer que não cabe a autocrítica, não cabe a reflexão e a percepção daquilo que precisa ser feito. Pensando no cristianismo em si, o apóstolo Paulo talvez seja o maior exemplo disso, do que a gente costuma chamar hoje em dia de contextualização, que é a capacidade de, quando estar com os judeus, falar o idioma dos judeus, e quando eu falo idioma não me refiro apenas ao hebraico, mas a falar de temas na linguagem, no formato que se compreenda. Quando se está com os gregos, falar sobre a cultura grega. Quando se está com os romanos, compreender o ponto de vista, a cosmovisão romana. Então, essa capacidade talvez seja o mais importante para nós, como igreja, nesse novo cenário. A capacidade de enxergar que o mundo está diferente, a sociedade está diferente. Cristo nos chamou para sermos pescadores de homens, e não há como a gente falar com o ser humano usando linguagem, vamos dizer assim, antiga. É preciso falar a linguagem de hoje em dia. Talvez essa seja a maior autocrítica necessária, a gente compreender as dúvidas de hoje para que as nossas respostas sejam as respostas certas. Existe um pensamento que já se popularizou, né? E que sistematiza isso é o pastor Kleber Gonçalves, onde ele vai dizer que muitas vezes nós somos especialistas em dar respostas às perguntas que ninguém mais está fazendo. E talvez seja isso, tentar identificar quais são as perguntas atuais, para que então se encontre a relevância. Eu acredito sim que hoje as igrejas precisam fazer um movimento de readequação da sua participação. E aqui muito cuidado com essa palavra, porque eu não estou sugerindo, longe disso, propor uma readequação doutrinária, uma readequação de crenças, nem de mensagem, nada disso, mas sim uma readequação do seu papel, da forma como ele executa, da forma como ele mantém, ou da forma como ele legisla, da forma como ele repassa e ensina o seu corpo doutrinário, as suas crenças e todos esses valores que são imutáveis. Então é preciso rever essa forma, essa maneira, essa comunicação. Talvez seja o ponto principal. Se essa é uma geração que preza pela individualização, pela autonomia, como o pastor Dani também escreveu na matéria de capa da Revista Adventista de março deste ano, produzida em parceria com o pastor Wendel Lima, de que maneira a igreja pode se manter relevante num cenário como esse? Uma sugestão que eu já coloco aqui, que me parece uma das principais do estudo, das conversas e até mesmo da experiência pessoal no ministério, seria justamente uma igreja que não é mais a mandatária, aquela que reúne os seus fiéis para passar o calendário do que será feito ou deixará de ser feito, um checklist daquilo que precisa se fazer ou não mais fazer. Eu acredito que hoje em dia, principalmente os líderes religiosos, cada vez mais se tornam grandes condutores. Cada pessoa tem a sua responsabilidade, tem a sua autonomia, tem a sua maneira de enxergar as coisas. Cada pessoa tem, vou voltar na palavra aqui com perdão da repetição, cada pessoa tem a sua responsabilidade, cada um é responsável por si próprio. E então entra a igreja como uma forma de condução, uma forma de condutora. Aqueles que assim permitem poder mostrar qual é o caminho correto para que cada um tome a sua própria decisão. É uma questão do livre-arbítrio, né? Deus deu a liberdade para cada um tomar a sua decisão. Deus
ele mostra o caminho certo, mas ele respeita, ele dá espaço para que cada ser humano escolha. Deus deu a Adão e Eva a ordem para não comer do fruto proibido, mas ainda assim eles tinham espaço para se rebelar e comer. Essa é a forma como se lida com o livre-arbítrio. Então é mais ou menos assim, com proporções muito diferentes, é verdade, mas algo semelhante, talvez similar, que possa acontecer com relação à igreja. Entendendo a autonomia de cada um, dando espaço para que a decisão seja tomada, mas sem nunca se omitir em mostrar o caminho. Outro ponto que me parece crucial, até mesmo do diálogo, das entrevistas e pesquisas com as pessoas desse grupo, seria justamente a coerência. Nós temos como característica no cristianismo a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E o adventismo sempre prezou muito pelo estudo da Bíblia e a sua coerência. E talvez esse seja um ponto que é tão caro a nós adventistas, veja, tão tradicional, né? Que talvez seja um ponto que a gente possa voltar também a reforçar. A valorização, a coerência, o apego total ao texto bíblico e tendo ela apenas como essa norma condutora. Aí a coerência acontece. Uma coisa que a gente percebe muito na geração atual é o nichamento. O que eu quero dizer com isso? Cada um tem as suas características e eles procuram os seus pares. Hoje em dia, a percepção que eu tenho é que a sociedade, mesmo a nova geração, não tem problemas com nenhum tipo de ideia. Todos, de alguma maneira, têm o seu lugar. O problema é quando você tem um ideal e você oscila entre outros ideais. Quanto mais coerente nós formos, mais nós encontraremos aqueles que estão buscando essa verdade e essa coerência. Porque, no fim das contas, a prática religiosa, a crença, ela vai da escolha da pessoa. Aquele que quer, de fato, crer, aquele que quer buscar e viver isso. Então, eu acredito que a coerência é fundamental, especialmente para nós, líderes religiosos, e me coloco nesse grupo também, a coerência da mensagem com as questões de bastidores, né? Essa é uma das contestações mais comuns e elas não se aplicam apenas ao adventismo, talvez nem seja tão culpa apenas, mas é algo que a gente tem que estar atento. A coerência no estilo de vida, nos valores, para que a instituição não seja uma empresa ou uma organização hierárquica ou um CNPJ com todos os problemas que qualquer outra empresa tem, mas sim que ela tem o papel eclesiástico, o papel de unidade, o papel de amor, de cuidado, que o papel cristão como um todo. E Eduardo, ele também acredita ser fundamental a abertura de espaços para a participação e colaboração. Mas não apenas participação do membro como alguém que recebe uma ordem e ele tem que executar, mas como cabeça pensante mesmo. A abertura de espaços para que o membro, para que o fiel, ele possa colaborar, contribuir na construção da ideia, para depois chegar na execução também participando. Então me parece fundamental essa abertura de espaços, justamente numa geração autônoma, ele poder colocar a mão na massa, ele poder participar da formatação, é algo que contribui muito para o seu envolvimento, até para adesão e fidelização a qualquer tipo de ação, qualquer tipo de movimento. Então, acredito que essa abertura de espaço, a possibilidade de opinar, como a rede social traz. E isso, inclusive, traz outro ponto, né? Que nós precisamos aprender a conviver com o divergente. Isso não significa, reforço, aprender a assimilar a inverdade ou a incoerência, longe disso. Mas a característica de conviver mesmo com aquele que discorda da gente. E veja, nós continuaremos discordando, mas a gente precisa de alguma maneira aprender a viver com o divergente, aprender a conviver com o diferente, respeitando os espaços, respeitando o tempo de decisão de cada um, ainda que você não concorde, ainda que você não assimile, mas essa diferença é fundamental. Não acho que a tendência é melhorar, acho que, na verdade, esse lidar com críticas e protestos, a tendência é agravar, vamos dizer assim, né? Então, também faz parte de lidar com essa nova geração, o aprender a conviver com essas divergências. E quanto mais a gente envolve a nova geração, certamente a crítica ela acaba sendo a si próprio. Então, isso também ajuda nesse fator.
Bom, trazendo mais alguns dados da realidade brasileira, o censo do IBGE de 2010 mostrou que os sem religião representavam 8% da população brasileira, o equivalente a 15 milhões de pessoas. Porém, esse número cresceu década a década. Os sem religião eram 0,5% da nossa população em 1960, 0,8% em 1970, 1,6% em 1980, 4,8% em 1991 e 7,3% em 2000. E pesquisas realizadas no ano passado mostraram que, hoje, esse grupo já supera o número de católicos e evangélicos entre a população de 16 a 24 anos em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. É interessante mencionar também constatações de outro levantamento que acaba de ser divulgado pelo Instituto Ipsos, o Global Religion 2023. A pesquisa feita em 26 países coloca o Brasil no topo do ranking quando a questão é crença em Deus. Aliás, como reflexo da herança cristã que o nosso país recebeu principalmente da tradição católica, expressões como vai com Deus, graças a Deus, Deus me livre e só Deus sabe estão bastante enraizadas na cultura brasileira, sendo pronunciadas o tempo todo. O levantamento do Instituto Ipsos demonstrou que 89% dos brasileiros entrevistados disseram acreditar em Deus ou em uma força maior, e 70% declararam seguir algum tipo de religião. Porém, Eduardo, embora o país ainda apresente uma taxa de filiação religiosa acima da média global, o levantamento revelou que apenas 49% dos entrevistados visitam igrejas, templos ou outros locais de culto pelo menos uma vez ao mês. Muito provavelmente, se fosse considerada a frequência semanal à igreja, esse índice seria bem menor. É verdade, Tonete. Tudo isso mostra que o Brasil tem acompanhado a tendência global de aumento do número de pessoas que não têm religião. Bem, esse cenário levou o pastor e escritor Fernando Beyer a produzir o livro Decepcionados com a Igreja, lançado recentemente pela Casa Publicadora Brasileira, em que ele apresenta uma visão pastoral do fenômeno, com base na realidade do seu ministério. Fernando, como pastor de congregações, qual é a sua percepção acerca dos fatores que levam as pessoas a se decepcionarem com a igreja e evitar vínculos institucionais? Eu tenho percebido que muitas vezes essa desconfiança começa lá na igreja local, com as dificuldades de relacionamento entre os próprios membros. Nem sempre o alvo da desconfiança é a instituição. Para alguns sim, mas para outros não. E muitas vezes o problema começa lá na igreja local, com o membro comum da igreja, que às vezes fica insatisfeito com aquilo que acontece lá na igreja dele, onde ele frequenta. Às vezes um desconforto com um problema com a liderança, um desconforto com alguma decisão que a igreja tomou, algum desconforto com o pastor ou o líder. E essa desconfiança ou esse incômodo pode crescer a ponto de depois se tornar uma aversão à própria instituição. Outra pergunta que vem à tona é se a ampla oferta de conteúdo religioso na internet pode contribuir para a privatização/individualização da fé. Qual a sua percepção sobre isso? Essa ampla oferta de conteúdo religioso na internet não deveria ser um problema em si. Afinal de contas, nós cremos que a verdade precisa ser divulgada amplamente. O problema é que no mundo digital a mentira também está presente, o engano. E nós sabemos que isso pode contaminar muita gente. Nem sempre é tão fácil separar o trigo do joio nesse universo. E muitos, de fato, têm sido influenciados pelas opiniões de tantos outros que dizem o que querem no universo digital. Eu mesmo tenho recebido, nesses últimos anos, alguns líderes que me procuraram para questionarem pontos de fé, questionarem doutrinas bíblicas. Alguns, nesse questionamento, influenciados diretamente por vídeos da internet. Alguns se afastaram da igreja e não voltaram mais. Então é um problema que realmente existe e às vezes se torna um desafio para nós aqui
na comunidade de fé onde estamos. É interessante a gente considerar também o que ocorreu durante a pandemia, com a ampla oferta de cultos online por causa do fechamento das igrejas naquele período de restrições às reuniões presenciais, e depois da crise sanitária, com o não retorno de alguns membros ao convívio da fé. Como que foi a sua realidade? Veja que curioso o que aconteceu na minha experiência pastoral durante e pós a pandemia. Aconteceram casos muito singulares, mas também alguns bem inesperados. Houve, por exemplo, casais que se separaram durante a pandemia porque não estavam preparados para um período tão longo juntos. Isso mesmo, casais cristãos dentro da igreja. E depois que houve a separação, alguns não voltaram mais a congregar em nossa comunidade. Nós tivemos casos de muitos jovens, em especial adolescentes, que depois da pandemia simplesmente desapareceram, não voltaram mais. E também adultos, pessoas já há um tempo na igreja, que simplesmente não retornaram por completo desânimo espiritual. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar muitas dessas pessoas para ver se havia ali uma chance de retorno. Ouvi muitos dizerem algo muito semelhante, parecido, no sentido de estarem desanimados, de não encontrarem mais motivação para voltar, retornar à igreja. Outros disseram que não estavam já muito fortes espiritualmente antes da pandemia e com a pandemia, com o afastamento físico das igrejas, perdeu realmente toda a motivação e não retornou mais. Então, em geral, a gente pode dizer, pelo menos eu experimentei isso na minha realidade, de que aqueles que realmente saíram e não voltaram mais à sua comunidade, de forma geral, podemos dizer que eles já estavam com a sua vida espiritual de alguma maneira enfraquecida e com o afastamento físico da igreja, perderam realmente a motivação, em especial os adolescentes e jovens. Pensadores como Emily Durkheim já consideravam que a religião seria a primeira forma de ligação social que mantém os indivíduos de uma sociedade unidos. Em sua obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa, publicada em 1912, ele expressou essa ideia ao definir a religião como, abre aspas, um sistema solidário de crenças relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas, interditas, crenças e práticas que unem em uma mesma comunidade moral chamada Igreja, todos aqueles que a ela aderem, fecha aspas. Corroborando essa definição clássica, alguns estudiosos da desinstitucionalização da fé na atualidade ponderam que as instituições religiosas continuam tendo seu lugar justamente porque elas oferecem a participação em comunidades. Mas como o fator comunidade ajuda na manutenção do vínculo com a igreja? É o que o Fernando comenta a seguir. Olha, não há dúvidas que uma comunidade de fé, ela fortalece bastante aquele senso de pertencimento. Um local onde nós vamos encontrar pessoas que têm as mesmas ideias que a gente, que estão buscando os mesmos ideais, os mesmos princípios, que acreditam na mesma realidade espiritual. Tudo isso, de fato, é muito importante e as pessoas, com certeza, vão continuar buscando isso. E a igreja tem que cumprir o seu papel exatamente fortalecendo esses itens. E penso que se esse desafio é um desafio maior hoje, talvez também seja uma grande oportunidade para nós trabalharmos para alcançarmos mais esses propósitos e servirmos melhor as pessoas que se achegam à nossa comunidade. E no fim, não tem como uma comunidade de fé existir se não tiver o amparo, muitas vezes, de uma instituição para que se sigam também não só os princípios
teológicos escolhidos por aquela instituição, por aquela comunidade, mas também para que se sigam as leis do país, para que a organização possa avançar, para que haja direcionamento e o legado seja também conduzido para as novas gerações. Tudo isso é muito importante e é por esse caminho que nós precisamos caminhar, fortalecendo esses ideais e também buscando mecanismos que possam nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas para a realidade da nossa fé, da nossa comunidade de fé. Como foi possível perceber até aqui, estamos vivendo em uma época na qual a relação com o sagrado tem sido determinada pela busca por mais autonomia e menos obrigações e regras. Não há necessariamente uma rejeição à religião, mas sim novas formas de expressão da espiritualidade. São tempos de muitos questionamentos. Isso não significa que a Igreja deve abrir mão de suas crenças fundamentais na tentativa de manter-se relevante. Por outro lado, precisa sim se adaptar às mudanças e ter um compromisso renovado com a coerência, algo que, como já foi dito, é muito valorizado pelos que se denominam sem religião ou desigrejados. Acima de tudo, acho que não podemos deixar de mencionar que a melhor forma de lidar com essa relevância da instituição nesse novo cenário, sem dúvida nenhuma, é a busca do Espírito Santo e a direção divina para lidar com tudo isso. A verdade é que tempos difíceis já eram previstos, né? Tanto em Mateus 24, quando se fala dos sinais da volta de Jesus, ou mesmo quando a gente vai para a descrição de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ou ainda quando a gente vai para Apocalipse 14, nas mensagens angélicas, e justamente a descrição de Babilônia, a deturpação da fé, quer dizer, a gente já sabia que tempos difíceis viriam para a prática religiosa e que a igreja em si, de alguma maneira, ela também seria vilanizada em algum momento. Então, de alguma maneira, a gente já sabia que isso aconteceria. A boa notícia é que se Deus descreveu algumas etapas como essa, certamente Ele nos ajudará a lidar com todas elas e poder encontrar a melhor maneira da igreja continuar prevalecendo e continuarmos, nos mantendo entre os remanescentes até o dia da volta de Cristo. Com essa fala do pastor Dani, o episódio de hoje fica por aqui. O roteiro e a edição de áudio foram de Márcio Tonetti. A produção, pesquisa e locução foi feita em parceria comigo, Eduardo Teixeira. E a direção é de Wellington Barbosa. E se você ainda não ouviu o episódio anterior, no qual falamos sobre os 160 anos da Organização Adventista, vale a pena acessar também por meio do link que nós deixamos aí na descrição. Bem, com essa dica, a gente se despede. Até o próximo episódio.